Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Melk e hoje a gente vai trabalhar o tópico 10.4, acústica parte 1. Vamos lá? Vamos introduzir a parte da acústica. Bom, primeira coisa, acústica a gente vai trabalhar com o quê? A análise, tá, de ondas sonoras. Então, o objeto de estudo da acústica vai ser o som. E a propagação do som vai depender de certas características que nós vimos em gráficos de ondas, tá? Visto que a acústica estuda o som e som é uma onda sonora. Então a gente precisa entender os gráficos que a gente trabalhou nos tópicos anteriores. Então aqui a gente tem um gráfico de propagação sonora, na qual o lambda, olha só, de pico a pico, a gente tem aqui, tá? A análise, beleza? Olha só, de um período, tá? Então, de pico a pico, a gente tem um período ali da nosso deslocamento de onda. Então, o lambda é o deslocamento, esse A aqui é a altura, tá? A amplitude que a gente tem do eixo neutro até o pico, ou do eixo neutro até o nosso vale. E, olha só, lambda, aqui em cima também tem a crista. Tá? Ou pico ou crista, qualquer um dos dois também estão corretos. Então essas são as características que nós temos dentro do gráfico. E a gente tem que entender que a acústica ela sempre vai trabalhar o som, mas que tipo de som? Basicamente os sons audíveis, tá? Os sons audíveis são todos os sons que a gente consegue ouvir pelo ser humano, ou seja, de 16 Hz até 20.000 Hz ou 20 kHz, beleza? É a mesma coisa. Esses sons audíveis, olha só, trabalham sempre nessa faixa de frequência, beleza? Na qual o ouvido humano consegue captar. É importante a gente entender que o som, ele é uma onda mecânica e sempre longitudinal, certo? O meio de propagação vai ser unidimensional e longitudinal. Ele vai em uma direção, se ele encontrar um objeto, de acordo com a densidade, parte vai passar e parte vai voltar. Beleza? A gente tem essa análise acontecendo no meio animal. Morcego, por exemplo, eles trabalham com essa característica. Eles emitem um som que só eles conseguem captar. Esse som vai chegar até as paredes da caverna ou de onde ele estiver. Parte vai passar e parte vai refletir. O tempo que demora para chegar, né, e bater nesse objeto e voltar para o morcego, ele consegue calcular a distância que ele está e saber como o ambiente é. Como o ambiente é formado. E aí ele consegue se direcionar, visto que o morcego não tem olhos, né? Os olhos deles não conseguem captar luz. E aí ele acaba utilizando de quê? De sons audíveis para eles, para que consiga se locomover. Bom, continuando na prática, nos seres humanos, o som ele vai entrar, né, no canal auditivo e vai chegar até esse carinha aqui, que é a nossa membrana timpânica, é o nome científico ou médico, na qual esse som vai ser uma espécie de almofadinha, tá? Ela vai ter uma certa densidade para receber esse som, e esse som vai ser mandado aqui, olha só, no martelo. O martelo vai conseguir receber esse som, ou seja, certa frequência dele, e vai mandar essa frequência, ou seja, essa batida de volta para esse cara aqui, ó, que é a bigorna. Então o som vai entrar na membrana timpânica, né, nos tímpanos, vai bater, vai eclodir no martelo e o martelo, por sua vez, vai transferir essa audição para a bigorna. A bigorna ela vai receber esse cara, vai interpretar essas batidas e vai passar para frente, né, que é o estribo. E esse estribo ele vai mandar para o cérebro para que seja interpretado e aí emite os sinais de que está recebendo um som. Então é dessa forma que acontece a audição humana. Nossas membranas aqui, ó, ela só consegue captar um som de 16 Hz até 20.000 Hz. Ondas com uma frequência maior, o que quer dizer a frequência? É o período da qual o som consegue bater, ou seja, a frequência é um período de repetição. Em 1 segundo, eu vou conseguir ter quantas batidas?
Então, se você pegar 16 Hz, em 1 segundo tem 16 batidas. O movimento vai acontecer 16 vezes em 1 segundo. A frequência de energia elétrica é 60 Hz, ou seja, significa que a energia elétrica passa pelo fio 60 vezes em 1 segundo, por isso 60 Hz. A mesma coisa acontece, né, com outros tipos de sons que têm outras frequências diferentes. Então, basicamente, o som percorre o ambiente externo, né, que é a parte da orelha externa, entra aqui dentro da orelha média, essa faixa aqui, entre a cartilagem da membrana timpânica e ao comecinho aqui, tá, dos canais semicirculares. Depois disso já é a parte interna da orelha, ou seja, o som já é trabalhado de forma a interpretar as batidas geradas pelo martelo na bigorna. Beleza? Bem tranquila essa parte. Então a gente tem na prática, a gente só escuta de 16 Hz até 20 kHz, é a faixa audível, tá? Para o ouvido humano. A gente sabe que sons graves é abaixo de 250 Hz até 16 Hz. E os sons agudos é acima de 6.000 kHz até 20 kHz. Beleza? Bom, a gente vai trabalhar daqui para frente com sons abaixo de 16 Hz. Então, o coração, né, sendo batido é um som, um infrassom, na qual a gente vai ter o quê? A aplicação direta de um ritmo mais tranquilo, mais baixo, ou seja, a gente não consegue ouvir de maneira mais clara. Só se você conseguir pegar um aparelhinho, né, colocar no ouvido e conseguir amplificar esse som para que o ouvido humano ouça. Tá? É claro que se algumas pessoas têm uma audição limpa o suficiente, né, principalmente crianças, se ela chegar próximo de você, ela consegue ouvir o coração sendo, né, batido, ou seja, acontecendo ali a compressão e a expansão do miocárdio. Beleza? Bom, pessoal, continuando, acima de 20 kHz a gente tem os ultrassons, tá? Emitido por alguns tipos de insetos e animais, como por exemplo o morcego. Algumas baleias no fundo do mar que não tem luz, elas acabam trabalhando, tá, com sons para conseguir direcionar o seu caminho no fundo do mar. E essa direção, esses sons emitidos, são o que a gente chama de ultrassons. O aparelhinho também que você tem, tá, para tirar uma ultrassonografia é um ultrassom. Então a gente não consegue ouvi-lo, mas ele está emitindo ondas acima de 20 kHz, ou seja, 20.000 Hz. Beleza? Bom, alguns instrumentos musicais, eles são capazes de gerar som, ou seja, eles são fontes sonoras. Eles são divididos em 4. Primeiras deles, as cordas vibrantes, né? Violão, harpa, outro, tubos sonoros, né? Como aqui a gente tem a flauta ou o clarinete. E o terceiro deles são as membranas e placas vibrantes. Tambor, por exemplo, é uma membrana que você tem uma membrana vibrante, né? Um pedaço de pano esticado ou até mesmo um certo tipo de material de PVC ou outro tipo de plástico que vai estar vibrando. E as hastes vibrantes, né? Como por exemplo o diapasão, que a gente vai ter trabalhando ali a emissão de ondas sonoras através, tá, da oscilação de um aço. A gente chama de hastes vibrantes. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. A gente teve uma noção um pouquinho da acústica e como a gente vai estudar ela. Aguardo vocês nos próximos tópicos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.